Sou Juarez Ferreira, presidente do PAP, pastor, amigo do pastor, ao qual exerço sobre o PAP a função apostólica. Me sinto muito honrado no convite de estar ministrando para vocês sobre a homilia, sobre a homilética, falando um pouco sobre a arte de pregar. E que arte é essa? O que é pregar? Pregar é literalmente pregar, pregar, pregar. Tá dando um relé, né? Mas pregar é isso. Pregar é você fixar aquilo que você está falando dentro da pessoa que está ouvindo. A pregação, na sua essência, na sua base, ela tem que ter mudança de vida. Por quê? Porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra impulsiona, a palavra traz a verdade, a palavra é a palavra. Quem prega precisa realmente crer na palavra. Quem prega precisa entender que a palavra ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Quem prega precisa entender que pregar é fazer com que a palavra ela entre a divisão da alma, do espírito, juntas, medulas, e faz o discernimento da intenção, do pensamento e do coração. Se a pregação ela não trazer mudança de vida, para nada serve pregar. A pregação ela tem que trazer uma realidade, uma mudança, uma transformação na vida daqueles que te escutam. Basicamente, pregar dentro da homilia precisa ter pelo menos 3 coisas. Lembra quando você estudava lá no CA, no primário, na creche, e quando você começou a aprender a fazer redação, acho que é bem depois do CA, né? Faz muito tempo. E dentro da redação, se o professor dizia o seguinte, você precisa fazer, tanto acostumado com a homilia que eu esqueci o que o professor dizia. Ah, sim, toda redação precisa ter começo, precisa ter meio e precisa ter fim. Começo, meio e fim. Isso é uma redação. Começo, meio e fim. Dentro da homilia, dentro da homilética, também não é diferente. O pregador ele precisa entender que a sua ministração, a sua mensagem, ela precisa ter começo, meio e fim. É a mesma coisa, porém, com nomes um pouco diferentes. Por quê? Toda pregação precisa ter introdução. O que é introdução? Aqueles que te ouvem, eles precisam saber o que você vai falar. Isso acontece nos filmes, não é? Quando aparece um trailer dizendo sobre o que o filme é, aquilo é uma introdução do que você vai ver. Isso aparece também na Netflix, o trailer do início do filme ou da série, aquilo te empolga. A introdução, na realidade, ela precisa ser curta, mas precisa ser também empolgante. Quem está ouvindo precisa saber, olha, eu sei sobre o que ele vai falar. Agora, não somente isso que é importante. O pregador, ele não pode prometer muitas coisas dentro da introdução que ele não pode cumprir. A não ser que ele tenha convicção daquilo que vai acontecer. Porque muitos pregadores, para segurar, para empolgar ou trazer o povo para perto de si, falam, oh, essa noite Deus vai fazer isso, 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 isso. Poxa, eu que estou lá ouvindo o pregador, e ele disse que Deus vai fazer, eu vou ficar esperando. Vou ficar esperando porque ele disse que vai fazer. E muitas das vezes termina o culto e não acontece aquilo que ele tinha dito que iria acontecer no início. Então, uma das questões é tomar cuidado com isso, porque mais importante do que somente pregar
é ter a responsabilidade daquilo que você está dizendo. Por quê? Porque o pregador, ele é representante. O pregador, ele fala, mas a ideia ou o propósito daquilo que ele está falando não é falar dele mesmo. A ideia do pregador é trazer uma mensagem de alguém. Lembra lá de Aimaas? Aimaas, né, o nome correto? O mensageiro sem mensagem. Então, uma das coisas que é muito bom para você que está pregando se atentar é quando subir no altar, você já ter a certeza daquilo que você irá pregar. Se a sua mensagem ela não te convencer, se a sua mensagem ela não estiver completamente clara para você, a sua mensagem não vai atingir aquelas pessoas que te escutam. Então ela precisa estar bem definida na tua mente. A mensagem que você vai ministrar, ela precisa te impactar. A mensagem que você vai ministrar, ela precisa... Poxa, doeu. Ela precisa ser pregada para você, te convencer, te mudar. Isso é autoridade. Os fariseus, eles diziam, olha com quanta autoridade Jesus, ele ensina. Jesus não era chamado de rabi por ser chamado de rabi. Ele realmente era mestre. Jesus, ele era mestre. Então suba no altar com a mensagem clara na tua mente. Muitos perguntam ou dizem se é vergonha ou não levar um esboço para o altar. Problema algum. Pelo contrário, está anotado a revelação que Deus te deu antes de você subir para o altar. Isso é preparação. Sem nenhum problema. Evite. Se me falhe a memória. Se me falhe a memória. E durante todo o tempo o pregador, se me falha a memória, se me falha a memória, se me falha a memória, despreparo. Não é necessário você dizer onde está o capítulo, o versículo, o livro. Não tem necessidade de dizer a referência. Você pode dizer, está escrito. Jesus, ele fazia isso. Está escrito que não só de pão vive o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Jesus, ele disse isso. Está escrito. Você pode, na sua ministração, citar referências bíblicas e dizer, está escrito. Está escrito. Caso alguém interrogue, pergunte onde está escrito, é bom que você diga onde está escrito no momento, ou promete e cumpra depois em dizer onde está escrito, sem problema algum. Agora, se não me falha a memória, fica ruim. Às vezes você comete algum equívoco? Sim, comete equívoco. Às vezes você troca os personagens. Teve um pregador bem dinâmico. Ele colocou ali Abraão diante do Mar Vermelho. E Abraão estava diante do Mar Vermelho, Abraão caminhando. E daqui a pouco Abraão olha para os céus e ele observou que a igreja, algo importante. Quando você está ministrando, você consegue fazer a leitura daqueles que te ouvem, a leitura da igreja. Por isso que é bom você estar atento. Ele observou que a igreja estava caminhando com ele na mensagem. Ele olhava os irmãos bem motivados. Daqui a pouco, quando ele coloca Abraão diante do Mar Vermelho, ele observa que a igreja trava. Os olhares são diferentes, as pessoas cruzam os braços. E ele percebeu que alguma coisa estava errada e disse, Abraão, o que você está fazendo aí diante do Mar Vermelho, Abraão? Sei que você é o pai da fé, Abraão. Você é o pai da fé, mas a sua fé não pode tirar Moisés daí e você entrar no lugar dele. Sai daí, ô Abraão. Vem para cá, entra agora, Moisés. A igreja riu, ganhou a confiança daqueles que estavam ouvindo ele novamente e continuou a ministração sem nenhum problema. Já escutei pregador
trocar, por exemplo, os milagres de Elias pelo milagre de Eliseu, falas de Paulo pela fala de Pedro, por aí vai. Mas nada que não possa consertar. Ah, você precisa estar preparado? Sim, eu não digo para você ter uma formação em mestrado, em doutorado para ministrar, mas você precisa estar preparado naquilo que você vai dizer. Você precisa dominar o assunto. A simplicidade da mensagem, ela está justamente naquilo que você traz e na responsabilidade que você traz em falar sobre aquilo que você conhece. A ministração, ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, nós já falamos, que é você despertar a curiosidade daqueles que te ouvem, né, sobre o assunto que será tratado. O desenvolvimento, geralmente, são em 3 tópicos, de 2 a 4 tópicos. 3 seria o ideal. Exemplo, o sonho de José. Seria o título da mensagem. Lembrando que nem toda mensagem precisa ter título. O título também não precisa ser falado no início. O título pode ser falado no desenvolvimento. O título dessa mensagem é o sonho de José. Ou até mesmo na conclusão, dizer, se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, eu daria o sonho de José. Então vamos fazer um esboço bem rápido para você entender sobre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão de uma mensagem. Pois bem, introdução. O título da mensagem é O Sonho de José, é o título. José, ele foi um dos maiores sonhadores que eu conheço de toda a história. José, ele teve um dos sonhos quase impossível de ser realizado. Através da vida de José, você vai entender que os seus sonhos poderão ser realizados. José, o maior sonhador de toda a história. Seria a introdução da mensagem. Nesse momento, todos aqueles que te escutam já sabem sobre aquilo que você vai pregar. Já sabem que é o personagem, que é José, e já sabem sobre o que você vai falar sobre José, que é a ideia principal do sermão, que são os sonhos dele. Em seguida, começa o desenvolvimento da mensagem, que geralmente varia aí entre 2 a 4 tópicos, para não ficar muito cansativo também, diante daqueles que te escutam. Exemplo, primeiro tópico. A maioria dos sonhos podem ser precedidos por frustrações. Seria o primeiro título ou o primeiro tópico do desenvolvimento. A maioria dos sonhos podem ser precedidos por frustrações. Quando você diz isso, diante da plateia, tem muitos sonhadores. Você não está mexendo com o emocional, você não estará mexendo com o psicológico de ninguém. Você estará mostrando para eles uma realidade. Eles estão ali, eles têm sonhos, mas estão passando por momentos de frustrações. O que é isso? É que eu sempre digo, né, presbítero Natan, sobre aplicar a mensagem. É você contar a história de José, mas trazer José para dentro da história que você está contando hoje. Por quê? Porque tem muito José sentado ali e que precisa que a história dele seja mudada. Toda vez que você for ministrar, você vai lembrar do apóstolo Juarez Ferreira. Vai lembrar que eu estarei sentado lá no banco, braços cruzados, olhando você pregar e te perguntando, e aí? O que você está querendo dizer para mim com essa história de José? Então, a aplicação da mensagem no desenvolvimento é muito importante para que as pessoas sejam transformadas e para que a mensagem seja, vou bater devagar agora, seja pregada
na vida dela. Precisa aplicar a mensagem. Aí você vai mostrar para ela que assim como José teve um grande sonho, mas esse sonho de José foi precedido por frustrações, aquelas pessoas podem estar passando por frustrações naquele momento, desespero, angústia naquele momento, como José passou, como Davi, por exemplo, quando ele foi ungido rei, quantas frustrações aconteceu na vida de Davi antes dele tomar posse da coroa. Então mostra para quem está ali te ouvindo que apesar dos sonhos que elas têm, pode vir frustrações antes deles serem realizados. Mostra para eles que é uma realidade. Ensina-os a superar, ensina-os a confiar, ensina-os a não retroceder. E se for retroceder, é para pegar impulso para pular. Às vezes a pessoa só está precisando de uma palavra para a sua história ser completamente mudada. Tá aí, o primeiro tópico seria que todos os sonhos, ou a maioria dos sonhos, vem precedidos aí por frustrações. Colocaria outro tópico, a diferença entre sonho e visão. Porque o sonho, quando ele é só um sonho, ele acabou por ali, você acorda e segue sua vida. Mas quando você pega esse sonho e transforma ele em visão, você vai fazer com que ele torne-se realidade. Quantas pessoas têm sonho de fazer medicina, mas não concluiu ainda nem o ensino fundamental? É só sonho. Quantas pessoas têm sonho de ser jogador de futebol, mas não se prepara para isso, não treina, não faz o teste no time. Então, na realidade, o sonho, ele precisa tornar visão para que ele alcance a realidade. José, ele não teve somente um sonho. José, ele fez com que esse sonho tornasse uma visão. Porque quando ele é uma visão para você, as dificuldades você joga para o lado, você fala, peraí, eu não vou pecar diante do meu Deus, eu não vou errar, eu não vou vacilar, eu vou avançar, eu vou seguir, eu vou nadar, eu vou superar, eu vou vencer, eu preciso, porque o meu sonho tornou visão. José fez isso. E agora, para os que te ouvem, você vai aplicar a mesma coisa. Você vai dizer o que você está fazendo para que o seu sonho seja realidade. Você está vivendo um momento de frustração? Sim, momento de frustração. E aí? Você tem suportado as dores? Tem suportado as angústias? Você tem memorizado e colocado na tua frente o teu sonho todos os dias? Estou falando isso na igreja, mas o meio secular faz isso. Quando eles colocam na geladeira, no imã da geladeira, o carro que quer comprar, o apartamento que quer construir, a vida que quer ter, a faculdade que quer terminar, na realidade está fazendo com que o sonho torne-se uma visão. Então saia da zona do conforto, transmita isso para aqueles que te ouvem. Saia da zona do conforto para que o seu sonho torne-se uma visão. E o último tópico para concluir, eu diria que José nem teve um sonho com um pesadelo. Pesadelo que tornou realidade. Detalhe, a cereja do bolo você tem que deixar para o final. É para o final, para o povo celebrar. Porque muitas vezes você quer ministrar para uma igreja, recebe uma igreja daquele que estava fazendo a introdução do louvor, você chega com o gás todo, vamos, celebra, e o povo todo celebrando, você naquele, e termina, amém? Não, faz o inverso, faça o inverso. Começa devagar, não é assim? Para aqueles que dirigem, sabe, você sai de primeiro, você não sai de quinta. Devagar, passo a passo, faz com que eles entendam, vai galgando, vai ensinando, vai ministrando,
E no final o povo fala, poxa, esse pesadelo que eu estou vivendo hoje, porque eu entendo que as frustrações precedem os sonhos, eu preciso ter uma visão aguçada. Então, o pesadelo que eu vivi vai deixar de ser pesadelo, vai virar uma realidade, o meu sonho vai se tornar visível diante daqueles que escutaram eu contando na mesa. E a conclusão? A conclusão é uma das partes também delicadas e importantes. O café acabou. Importante na ministração. Você pode terminar como começou. Exemplo, o seu sonho vai se tornar realidade. Porque o sonho não nasceu no seu coração. O sonho de José, ele nasceu no coração de Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele é o autor. Autor é aquele que cria. Autor de um livro, autor de uma música. O autor é o que cria. Autor de um projeto é o que cria. Ele é o autor. Ele criou o seu sonho. É o autor. E consumador, aquele que termina o que começou. Correto? Então a conclusão pode ser desta forma. Para que realmente as pessoas vão embora para casa, acreditando que Deus está assim, ó, com as mãos, guardando e protegendo cada um deles. Eu terminaria nessa conclusão dizendo, olha, ninguém precisa acreditar em você, mas você precisa acreditar no seu ministério. Jesus, ele praticou tanto a homilia, que a vida dele era uma homilia. Ele acreditava na palavra, aquilo que ele falava acontecia, aquilo que você fala acontece. Portanto, ele dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Ele dividiu a história. As pessoas diziam, com que autoridade esse homem disse isso? Aconteceu por 2 motivos. O primeiro deles é porque ele acreditava naquilo que ele ensinava. Ele acreditava naquilo que ele ensinava. E o segundo motivo, ele usava a cultura do povo, aquilo que o povo entendia, aquilo que o povo estava familiarizado. Ele entrava na história do povo para ministrar, para dizer e para facilitar com que todos pudessem entender. Por hoje é só. Agradeço aí ao presbítero Natan por essa oportunidade. Teremos a apostila, uma ministração um pouco mais técnica. Eu acho interessante você aprender sim. A Bíblia diz, crescei na graça, crescei no conhecimento. E lembra de uma coisa, eu quero encerrar essa introdução dessa aula, fazer a conclusão da mesma forma que eu iniciei. Lembra-se que pregar é fixar no coração daqueles que te ouvem. Que Deus te abençoe. Vamos lá, estudem a apostila, estaremos aí somando, estaremos aí seguindo aí as orientações para que tudo dê certo e você seja aí mais um pregador aí da palavra do Senhor com eficaz. Deixa para a última hora, não, estude. Vou subir no altar e Deus vai me dar todas as coisas. A Bíblia diz que Deus te fará lembrar. Então, se lembrar, porque você tem que ter estudado antes. E não é vergonha nenhuma anotar e fazer um esboço. Ok? Deus te abençoe. Um forte abraço. Vamos aí para a próxima aula, próxima semana, se Deus disser que sim. Deus os abençoe.